Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Integrar, o podcast da Clínica Integrar. E hoje temos um tema muito importante. Nós vamos falar um pouquinho sobre o dia da conscientização do autismo. E para isso convidamos duas mães muito especiais para poderem compartilhar conosco um pouquinho da história delas, né, dos filhos, de todo o processo, né, do diagnóstico, de tudo. Elas vão compartilhar aqui, porque no dia 2 de abril é considerado o Dia Mundial do Autismo, né? Então, nada melhor do que a gente falar com quem sabe com propriedade, né, dos filhos e a informação correta, que é o que a gente precisa, né, divulgar para acabar com todo esse capacitismo, com todos os mitos que nós temos em volta desse transtorno. Então, bem-vinda, Núbia Maria da Costa, que é mãe do tanto e do José Felipe, né? Exatamente. Você tem 4, não é? Eu tenho 4 filhos. E a Edilane Reis, que está aí com o Augusto, que hoje está com 5 anos. E um pititiquinho que acabou de nascer. Sim, é o com Samuel, 2 meses? 2 meses. 2 mesinhos. Então, muito bem-vindas, muito obrigada por terem aceitado o convite, viu? E aí nós vamos falar um pouquinho da história. Quem quer começar? O José Felipe, você começa? Pode ser. Vamos lá então, fala um pouquinho pra gente, né, como que foi, né, a gravidez, como que foi a descoberta, o que você observou. Fica aí, então, cumprimenta todo mundo. Olá, pessoal, como a Marcela me falou, sou Edilane, né, tenho 2 rapazes, e o Augusto, de 5 anos, completou 5 anos agora, é quem foi diagnosticado com o TEA. Foi uma gravidez planejada, né? Tudo tranquilo, não aconteceu nada, nenhuma infecção, nenhuma alteração de pressão, de exame, nada. Tudo tranquilo, parto tranquilo. Ele nasceu super saudável, não precisou de internação, nenhuma intercorrência. E aí, quando o Augusto tinha 1 ano e 10 meses, numa consulta de rotina pediátrica, eu levei ele na pediatra e a pediatra falou comigo, ela teve essa percepção que o Augusto poderia ser autista, né? Ali, naquele momento, eu fiquei firme, mas quando eu saí do consultório, eu desabei. Eu liguei para o meu esposo e, assim, meu esposo brinca que, quando ele atendeu, parecia que eu tinha recebido uma sentença de morte do nosso filho, né? E ele muito calmo, ele é o meu chão, né? Eu sou a emoção e ele é a razão. E ele falou, olha, não vai mudar nada para a gente. O que isso vai mudar? Mas eu sabia que para a gente nada ia mudar, porém, tudo ia mudar. Porque, assim, não ia mudar o amor, o carinho, o afeto, isso ok. Mas como que seria a rotina, o dia a dia? Como que seria com os amiguinhos? Como que seria na escola, com os familiares? Porque eu não conhecia o autismo. A visão que eu tinha do autismo era, eu não sei se todos recordam, se as pessoas conhecem, chegaram a ver, teve uma novela que aquela atriz, a Bruna Lismayer, ela era autista. Eu era criança, jovem ainda, quando passou essa novela. E aí ela tinha umas crises bem severas, quando ligava liquidificador, ligava música, ela ficava bem agitada. E era aquela referência que eu tinha de autismo, era a referência de não olhar nos olhos, e também a referência da estereotipia. E a estereotipia é aquela de balançar o corpo. De balançar o corpo e talvez se debater na parede. Era isso que eu conhecia. Então, eu já fiquei, vão olhar torto para o meu filho, vão discriminar o meu filho. Questionei, Deus, por que o meu? Com tantas crianças aí, porque tem que ser o meu, né? Mas, assim, em momento algum, e hoje eu vejo a importância disso, em momento algum eu negligenciei. Eu pensei que a médica poderia estar aumentando, inventando, poderia estar errada. Mas eu ouvi de várias pessoas, é exagero, seu filho não tem nada.
porque assim, com 1 ano e 10 meses, ele não falava nada ainda. E eu tive uma amiga que a gente teve a gestação juntas, os nossos filhos são com 2 dias de diferença. E ali com 7, 8 meses, eu já percebia que ela tem uma menina, que a menina dela já dava tchau, já apontava, e o meu não fazia nada disso, mandava beijo, esse tipo de coisa. Só que, assim, as meninas tendem a ser um pouco mais adiantadas, vamos dizer assim, e existe aquela questão de não comparar, de que cada criança se desenvolve no seu tempo. Então, eu achava que era normal. Mas abençoada seja a pediatra que teve essa percepção, porque nessa consulta, o Augusto, para mim, ele não fez nada demais. Ele chegou no consultório, ele ficou observando todo o ambiente, ele ficou inquieto, né, explorando tudo. E ela chamava por ele, ele não atendia. E quando a gente estava aguardando, ele fez um som, gritou alguma coisa assim, e deu eco na clínica. Então, ele achou aquilo interessante. E quando a gente entrou, ele ficou repetindo, né? Gritando e tudo. Mas, para mim, aquilo ali estava normal, era coisa de criança mesmo. Mas ela teve essa percepção, ali ela já me deu o encaminhamento para o neuropediatra, falou, você vai procurar um neuropediatra, e lá ele vai te dar as orientações. E eu fui. Eu falei, eu vou, pelo sim ou pelo não, eu vou. E aí as pessoas, não, que você tá doida, que o filho de não sei quem foi falar com 5 anos de idade. Falam muito isso. O Augusto, ele não interagia, né? Então, conversava com ele, ele não interagia. E aí falavam assim, é porque ele é sistemático, porque ele é metido, isso é dele. Se tem como uma criança de 1 ano e 10 meses ser metido. Gente de Deus, sistemático. Sistemático. Com 1 ano e 10 meses. Mas tudo bem, né? E aí, só que graças a Deus eu não dei ouvidos para isso. E fui lá na Clínica Integrar, foi onde eu encontrei o neuropediatra. E aí, a partir dali, ele foi me direcionando para as terapias. A princípio, terapia ocupacional e fono, né, para as questões ocupacionais e para a questão da fala também. E aí, nesse dia, no dia da consulta, quando eu estava saindo da clínica com o neuropediatra, eu encontrei com um colega de serviço, que eu nem sabia que ele tinha filho autista, mas aí a gente começou a conversar, ele me contou, e aí é assim, a gente se encontra, já se identifica, né? Isso. É uma conexão. Ali batendo um papo ali, como se a gente se conhecesse desde sempre, né? A gente se conheceu ali. E aí ele também, assim, me ajudou bastante. Ali eu vi que eu não era a única, mas ainda, né, fiquei assim. Mas fui indo para as terapias e comecei com uma terapia em outro lugar, que não era na Clínica Integrar, terapia ocupacional. E aí depois não deu certo, e aí eu consegui na Clínica Integrar, e me marcou muito, porque ainda estava um pouquinho recente. O Augusto ainda nem tinha consultado ainda, feito a primeira sessão. Eu só tinha respondido o questionário. E aí a Clínica Integrar promoveu aquele encontro de pais. Que maravilha que foi aquilo, Marcela. Precisamos demais, viu? Precisamos demais. Eu e o meu esposo, a gente foi. E ali a gente se sentiu abraçado, ali a gente se sentiu, assim, dentro da caixinha, né? A gente viu que não éramos só nós, que não era só o nosso filho, e que está tudo bem, e que é normal, e que, né, existem outras pessoas. E teve roda de pais ali, a gente compartilhou histórias, experiências. Então, assim, foi muito grandioso para mim. Os encontros que a clínica promove é muito bacana. Imensamente feliz, porque eu lembro de vocês. E aí, quando veio, porque a tia Gabi que atende, né? Que atendeu o Augusto. Inclusive, tá de alta, né? O Augusto tá até recebendo alta, graças a Deus. E aí, eu falei assim, Gabi,
eles acabaram de entrar e eles vieram, porque a gente convida todos os pais, mas não são todos que estão abertos, né? E aquele encontro foi um encontro muito especial, porque foi pós-pandemia. Né? Então foi o primeiro encontro que a gente fez pós-pandemia. E foram muitos pais. Então foi um encontro muito gostoso aquele, né? Foi muito gostoso. Que bom, foi que bom. Muito rico, muito Que bom que você se sentiu acolhida, eu fico imensamente feliz. Foi assim, foi divisor de águas, porque eu falo que a gente, por mais que a gente não negligenciou, mas a gente ainda estava assim, vivendo luto, né? Claro. Com medo ainda. Com certeza. Se adaptando à realidade, né? Se adaptando. Digerindo toda essa informação, porque de repente vem um turbilhão de informações, né? O que eu faço com isso tudo? O que eu faço? Não e o Dr. Google mostra pra gente Nossa, as piores cenas do mundo. As piores que cenas, paralisa, né? Informação correta são poucas. É bom demais você ter histórias reais, você ter histórias assim próximas. Que é até o objetivo nosso aqui, né? Mostrar para outras famílias o que é real. Isso. Né? Como é que a gente pode ajudar de fato. Né? A gente também compartilha da mesma dor, então você não está sozinho, né? Justamente. E aí nós temos a oportunidade, né, nas redes sociais de fazer uma coisa de qualidade para as outras famílias e poder ajudá-las, né? Porque quantas famílias, né? A gente escutou vários casos nos outros podcasts das famílias que não tiveram acolhimento, né? Isso dificulta tanto o processo, né? Muito mesmo. É das questões assim, né? Boa noite, né? Acho que o pessoal vai assistir a qualquer hora, né? Mas estamos aqui à noite. Quero te agradecer, Marcela, pela oportunidade, né, de vir aqui falar, tá, não só da minha vida, do meu filho, mas sobre o autismo, né? Porque é muito importante a gente falar. Nós, como mães, é o que você falou, levar a realidade para as pessoas, né? Nem superestimando, nem subestimando, nada né? de romantizar, assim, né? Sem romantizar. A maternidade por si só já é muito pesada. Já é muito pesada. E aí um filho atípico desafiador. Manejar é muito desafiador, porque não envolve só a maternidade, aí já envolve terapias, envolve conhecimento, envolve outros trabalhos, envolve divulgação, informação, né? Já são outras coisas, além do que a maternidade já exige. Estímulos diferenciados dentro de casa, que a gente já tem que estimular, mas aí é de uma outra forma, a gente precisa se adaptar. É o que a gente estava conversando ali antes de entrar, né? A gente fala que a maternidade atípica, ela transforma a gente. Ela transforma a sua vida. Eu sou mãe de 4 filhos, né? O Zé Felipe é o meu 4º filho. Então, eu tenho uma filha de 27 anos, a Jéssica. Eu tenho uma filha de 24 anos, a Joyce. Ambas casadas, com filhos. E eu tenho a Júlia, que é uma adolescente que mora comigo ainda. E o José Felipe. E eu falo assim, cada filho é um desafio diferente, né? Cada filho é um desafio. Mas um filho atípico, o desafio é dobrado, né? Da dificuldade. Quando eu descobri que eu estava grávida do Zé Felipe, não foi uma gravidez planejada de hipótese nenhuma. A diferença de idade da sua terceira são 10 anos. Na verdade, eu estava pronta para ser vó. Inclusive, eu já era avó. Então, assim, filho não estava nos meus planos. Mãe de novo, como assim, né? Foi muito complicado, assim, essa adaptação da gravidez, mas passou, sobrevivemos. Quando veio o Zé Felipe até 1 ano de idade, ele teve um desenvolvimento típico, normal, sem nada de diferente. Quando ele completou 1 ano, que eu comecei a perceber algumas coisas que não estavam normais. Eu falei, gente, não está normal. Ele perdeu habilidades que ele tinha. O Zé Felipe começou a falar papá, mamãe, ele pedia água, ele cantava parabéns. E depois de 1 ano de idade, ele foi perdendo isso. Ele foi perdendo e foi se isolando. E aí, tanto que no início, quando eu chegava do trabalho, que eu falava com ele, ele estava na televisão, ele não olhava para mim. E aí, a primeira dúvida é, será que ele não está com problema auditivo? Né? Eu e meu marido, falei, pode ser um problema auditivo. Mas aí a gente percebeu, quando colocava uma galinha pintadinha, ele podia estar em qualquer lugar da casa que ele vinha correndo. Aí a gente pensou, não é problema auditivo. E aí, eu, do nada, falei, eu acho que o Zé Felipe é autista. E meu marido ainda falou assim, você tá ficando doida? Mas sabe aquele nem eu sabia o que era autismo, gente. Eu não sabia. Olha só. Sabe? Mas veio... Aí depois que eu falei que soou diferente, eu falei, gente... Aí fui pro Google, né? Descobri o que era autismo.
E é assustador, né? Quando você vai pro Google, tipo assim, é assustador. Mas aquilo ficou, sabe? Todo mundo falando, porque você só teve menina, menino é diferente. Mas no meu coração eu sabia que não estava normal. É meu quarto filho, gente. Não tem como você não perceber que tá diferente. E, coincidentemente, eu comecei a buscar e aí veio a pandemia. Tudo junto, né? Tipo, quando eu recebi o diagnóstico, eu consegui uma consulta com o neuro, junto veio pandemia. Fechou tudo. E assim, foi tão desesperador. Eu não sabia o que era o autismo, a não ser pelo Google. Eu não conhecia nenhuma mãe de autista. Eu não conhecia nenhuma criança autista. Não poderia sair de casa para procurar nada. De repente, ficar dentro de casa com essa informação. Foi muito desesperador. E eu trabalhava com evento em Brasília. E meu marido cantou. Pandemia, a gente não trabalhou mais, a gente ficou lá com esse diagnóstico na mão, sem ter para onde ir. Amarrados, literalmente. Nós passamos mais ou menos quase 2 anos durante a pandemia sem chão, porque desestruturou tudo. Começou tudo a cair na nossa cabeça. E aí foi disso daí é que eu comecei a pensar, foi bem nessa época que eu conversava com a minha avó. Quando eu consegui me levantar, porque eu sabia, eu estava no chão, eu tinha consciência, mas eu sabia que eu ia me levantar. Era questão de tempo. Eu falava, eu precisava pensar de uma forma dessas mães terem um lugar para buscar, um ponto de apoio, uma referência, um acolhimento, porque eu não tive isso. Então, assim, já entrando aqui na MAP, foi esse sentimento, sabe? Que com toda essa pandemia eu vim parar em Minas Gerais, morei a vida inteira em Brasília, meu marido é de Minas, ele teve uma oportunidade de emprego aqui e viemos para cá. Eu não conhecia ninguém, nada, só a família dele. Mas eu vim já com esse intuito, sabe? Cheguei aqui muito abalada ainda, porque eu não queria vir morar aqui. Sabe, eu olhava para Paracatu e falei, meu Deus, eu não vou morar em Paracatu. Meus pais moraram aqui muito tempo. Por que? Cidade boa igual a nossa. Não, mas hoje ninguém me tira daqui, não. Mas meus pais moravam já na zona rural ali, e eu gostava muito de lá. Mas a cidade em si eu achava muito quente, sabe? Mas aí hoje eu me descobri, Paracatu é minha cidade, ninguém me tira daqui. Então, voltando, eu cheguei aqui em Paracatu sem conhecer ninguém, né? Ainda sem rede de apoio. Ainda sem rede de apoio, sem estrutura emocional nenhuma, zero. Meu filho sem atendimento, zero. Só que eu tinha lá no fundo essa vontade de achar pessoas que passavam pela mesma situação que eu. Então, assim, eu fui, tinha uma esposa do amigo do meu marido que tem um filho autista, aí eu fui, que é a Fabielle, e aí perguntei a Fabielle, aí Fabielle foi me falando, fulano, foi me apresentando, né? Aproximando pessoas. Hoje estou cercada de pessoas maravilhosas, graças a Deus. Inclusive, eu acho que eu nunca te falei isso, a primeira vez que eu encontrei você foi lá no centro administrativo, no evento no mês de abril, que eu tinha começado a trabalhar na Câmara naqueles dias. Foi você, doutora Maria Constância, sua mãe, a Bruna. São pessoas que, quando eu cheguei lá, eu falei, gente, eu quero estar perto dessas pessoas. Olha só, gente. Sabe, assim, eu nunca tinha te falado isso. Eu falei até para a doutora Maria Constância, que quando eu cheguei, sabe, eu comecei a achar o meu bando, eu vi vocês falando do autismo. Foi sobre inclusão, não foi? Sobre inclusão. Foi. E aí eu vi a forma que você abordou o assunto, falei, gente, é nesse meio que eu quero estar. Eu não tinha exatamente, assim, a ideia da associação, de ser uma associação, mas nesse grupo de pessoas que trabalham, e a doutora Maria Constância é maravilhosa, né? Sempre abrindo portas e oportunidades. E o pessoal lá que estava promovendo o evento. Então, assim, foi maravilhoso. E aí eu comecei a achar as pessoas, juntar as peças do quebra-cabeça. Bom, eu fico muito feliz de ter nos encontrado também, né? Hoje ele está com 6 anos, né? Isso, ele completa 6 anos no mês que vem, dia 30 de abril. Gente, como que está na escola? Bom, nós fizemos um podcast falando sobre a inclusão. Sim. Como que está esse processo? Ano passado foi um ano de adaptação, né? Que ele ainda está no 2º período, pela data. A gente não conseguiu muitos avanços da área pedagógica, assim. De socialização, ele é um menino até de fácil socialização, sabe?
E a questão de leitura, ele já lê. Desde os 3 anos ele já lê. Mas ele tem muita dificuldade em segurar um lápis, ele não escreve. Né? E aí esse processo de escola, você sabe que é um negócio muito complicado, né? Porque depende... ele tem professora de apoio, ele tem a professora, ele tem a professora que é a mesma do ano passado, ela mudou e está com ele. Mas eu sinto que na educação a gente ainda tem que... Trabalhar mais. Avançar muito. Como é que está o assim. Augusto? Então, o Augusto também está no 2º ano infantil, né? O ano passado também foi um período de adaptação. E assim como o José Felipe, ele também lê desde os 3 anos de idade. E ele já lê e escreve. E na escola, o desafio maior que a gente encontrou foi a questão dele ficar quieto para acompanhar a turminha. Porque como ele já lê, já escreve, já... Tá aprendendo, ele já sabe, né? Para ele era assim, é isso? Então ele fazia e ficava ocioso. Queria sair da sala. E aí a professora começou a pôr ele para ensinar os coleguinhas, só que com isso foi ano passado, com isso os coleguinhas estavam ficando preguiçosos, porque sabiam que o Augusto sabia, e também não dá para uma criança de, na época, 4 anos, ensinar, né? Os colegas, né, gente? Ele pegava e fazia. E aí a professora, não está dando certo. Eu fui, conversei e até então a professora fez um material para ele, assim, fora do que é da escala, né, da escola. Do currículo, né? Do currículo, isso da grade lá, para ele se ocupar. E aí foi ótimo. Ele ficava ali enquanto os coleguinhas ela estava ensinando e tudo, ele ficava lá fazendo as atividadezinhas dele. E aí, esse ano, na semana passada, eu até fui na escola também, de novo, porque mudou de professora, mudou a coordenação. Pensei, vou ter que ir lá contar ela o que está acontecendo. E aí, eu fui na escola também, e aí foi a mesma reclamação. Porque só que agora não saem da sala, dentro mesmo da sala, andando, explorando. Ele termina e quer explorar a sala. Ele pega a apostila que tem e hoje a gente vai trabalhar a página 10. Ele faz a 10, 11, 12, 13, 14. Ano passado eu gastei borracha horrores, porque eu ia apagando, vai fazer de novo, meu filho. E aí eu também conversei com ela e ela, não, então, nem falei sobre ela fazer o material. Falei, ele precisa se ocupar e tudo. E assim, a professora foi super receptiva e ela me perguntou, eu posso fazer um material? Posso trazer e tal? E aí eu estava esperando escutar aquilo, né? Falei, claro, com certeza, vai ajudar. E aí foi semana passada, eu estou esperando um pouquinho para ter o feedback, né? Mas, graças a Deus, eu não encontrei resistência por parte da escola, né? A interação com os coleguinhas também é super tranquila, ele é super carinhoso. Nós fomos lá também na escola, a gente faz esse acompanhamento, a gente até fez um podcast também com a Gabi, que aí nós nos falamos desse trabalho nas escolas, que é um trabalho de formiguinha. Né? É um trabalho de formiguinha. O autista tem o direito de professor de apoio, né? Diferente dos demais diagnósticos, que tem uma monitora, não necessariamente é uma professora. E que a gente tem avançado também, né? Dos anos. Né? Eu tenho 12 anos que eu retornei para Paracatu, vai fazer 12 anos agora. Então, eu já vejo muita diferença nas escolas, né? Do acolhimento, da informação, do querer fazer acontecer de verdade. Eles estão bem abertos, né? Para isso. Meu filho estuda na escola municipal e eu fui semana passada também lá com a psicóloga, né? Para a gente conversar sobre o PEI. E a gente sente que eles estão um pouco despreparados ainda. Porque o autismo, meu filho é autista, mas não é o que ela sabe de um outro autista que serve para ele. Cada um é cada um, né, Tem que estudar ele. Tem que prestar atenção em cada um. Nele. O Augusto é completamente diferente do irmão, que é completamente diferente do Zé Felipe, que é completamente diferente dos outros irmãos, né? Justamente. Cada um e a gente foi para buscar esses avanços, assim, porque o Zé Felipe, ele ainda não fala. Ele nomeia as coisas, mas ele não tem uma comunicação, então isso dificulta muito. Ele também não fica sentado por muito tempo, a gente está trabalhando isso. Então, a gente foi conversar com a escola, porque é aquilo que a gente pensa, é o tripé que a Marcela tanto fala, né? É escola, família e o profissional e a equipe. Então, a gente está nessa busca por avanços. Lembrando que a família está aqui,
E nós, os outros, estão aqui, né, gente? Que é a família que vai direcionar todo o caminho, todo o percurso. É a família que vai lutar pelos direitos, né? Então, é muito importante as famílias saberem das leis, saberem do que pode, né? Quais são os deveres também, né? O uso do cordão, ele é essencial, né? Para a gente poder garantir direitos de fila, né? Sim. Fila tanto de supermercado, de banco, quanto de hospital. Né? E a importância também, tanto a gente fala muito da equipe de escola, porque a idade é escolar, né? Dos meninos, mas também da equipe de saúde que atende no pronto-socorro, está preparado também. Né? Que uma criança com dor já grita, né? Uma criança que tem autismo, ela ainda sente de uma maneira muito mais intensa às vezes. E aí chega no hospital, não tem acolhimento, não sabe expressar, e aí vai virando uma bola de neve. Augusto tropeça, ele pede para chamar a ambulância. Inclusive, o ano passado, a gente fez uma ação até junto ao PROCON, bem interessante, sobre essa conscientização do comércio, das pessoas do espectro autista, de mudar as placas, né? Colocar o símbolo do autismo. Sim. E a gente recebeu deles uma demanda muito grande que às vezes eles não conseguem identificar, né? Então, por isso a gente ainda conversou muito sobre o uso do cordão. Porque às vezes, mesmo que o caixa, eu tô no mercado, o caixa percebeu que é uma criança autista, ela passa aquela criança na frente, os outros da fila enlouquecem, a sociedade mesmo. Então, assim, o menino tá dando birra e tá passando na frente. Então, assim, é muito importante realmente o cordão de identificação que vai facilitar para todo mundo. Nós temos 2 cordões, né? Aproveitar e falar. Nós temos esse que é específico para autista, que é do quebra-cabeça. E nós temos o cordão girassol, né? Que é para o TEA, para outras síndromes, que eles falam de doenças e transtornos ocultas, né? Então, serve para síndrome de Down, né? Síndrome de Down, que é a T21, que a gente até gravou um podcast sobre isso também, mas serve para outras demais síndromes, né? Outras deficiências. Então, a importância de usar o cordão de identificação mesmo, né? Porque o comércio, as pessoas são leigas. Os assuntos, eles se aproximam a partir do momento que a gente vive isso. Né? Uma mãe falou aqui, né, do outro podcast, que ela nunca tinha visto crianças com T21. Quando vê um filho com T21, ela começou a ver todos os lugares que tinha T21. Porque a gente não presta atenção, né? Igual o Tetman. Então, as pessoas não têm esse conhecimento se aquilo não bate na porta. Exatamente. Né? E aí a importância das famílias se capacitarem também no sentido de informação para explicar para o outro o que é o autismo, né? O porquê que tem esse tipo de comportamento, não é birra, né? Por que a gente não pode pegar fila, né? Porque a criança não consegue esperar ali, a fila por si só já é um estímulo a mais para a criança, né? O fato de ir no supermercado é muito estímulo visual, muito estímulo de barulho, então a criança ela fica sobrecarregada de estímulos, ela não consegue digerir aquilo ali, então ela vem normalmente com estímulos, com respostas comportamentais, que é o que ela sabe fazer, que a grande maioria da criança não tem essa maturidade. Então, o que ela faz? Ela usa o corpo. Ela sabe o que ela sabe fazer. Ela grita, né? Ela chora, se joga no chão. Porque não tem essa habilidade social ainda, essa habilidade de dizer assim, mãe, estou sobrecarregado, vamos sair daqui? Nós vamos ensiná-los para que chegue nesse ponto, né? Mas até que chegue nesse ponto, a gente tem o direito de usar e é importante as famílias não terem vergonha de usar o cordão, né? Que assumam o cordão como uma forma de assumir o direito que os filhos deles têm, né? E usar e até isso. de informar outra pessoa, que as pessoas não têm obrigação de saber. É difícil, né? Mas o autismo é uma deficiência que não tem uma característica que você olhe e identifique. Então, eu acho o cordão muito bem. Eu ando com o cordão do crachá. O Zé Felipe, quando a gente vai no mercado, ele já pega o cordão e já põe. Vamos no mercado, ele já põe o cordãozinho dele. Porque o dia que ele tá bem, a gente consegue ficar na frente de fila. Mas o dia que se não tá bem, se a gente tem o direito, a gente vai usar o direito que a gente tem, né? Então... depois que, né, os filhos chegaram, tiveram o diagnóstico, normalmente o diagnóstico do autismo ele é por volta, né, de 1 ano e meio, 2 anos. Como que foi isso para a família de vocês? Então, quando veio o diagnóstico, né, já o laudo, o relatório, vamos dizer assim, já foi tranquilo, porque a gente já veio... caminhando, preparando, pesquisando e já também preparando as pessoas que estavam à volta, né?
igual eu comentei, a gente ouviu muito, não precisa, não é isso, vocês estão exagerando, autismo é modinha, autismo não é modinha. Não é modinha. Não é modinha. É porque hoje a gente tem mais informação, mais acesso à informação, na verdade. Diagnósticos mais precisos, e né? as pessoas mais capacitadas, igual eu citei, a pediatra, ela conseguiu ali numa consulta de rotina, ela já conseguiu perceber que estava diferente, né? Então, assim, foi mais tranquilo. Eu já tinha vivido o meu luto, né? Eu já tinha aceitado, já estava bem mais tranquilo. E aí eu fui atrás dos direitos, porque até então a gente estava ali só com um relatório. E aí, depois do laudo fechado, eu tive o laudo, eu fui atrás dos meus direitos. Na época, eu consegui também monitora para a creche. Eu cheguei com o laudo, a gente teve o laudo com 3 aninhos. 1 ano e 10 começamos aí o processo. Finalizou com 3 com anos. 3 anos a gente teve o laudo. E como eu já falei, não negligenciar foi de suma importância. Eu fico muito triste hoje quando eu ouço relatos de pessoas que às vezes eu vejo nos grupos de WhatsApp que eu participo, inclusive da MAP, e aí eu chamo no particular para a gente conversar. E aí pessoas que optam por não sair de casa, por trancar a criança. Para não ter o trabalho, né? Para não incomodar os outros. Já ouvi falar que as terapias, para quê? Não adianta, não resolve. Teve uma conhecida minha que eu encontrei com ela no supermercado, e aí às vezes eu posto algumas coisas sobre o autismo. Aí ela veio falar comigo, seu filho é autista, o meu também é, mas eu desisti. É muito triste, pesado, né? É pesado ouvir eu desistir de uma mãe. 9 anos o filho dela tem, sabe? Aí ela falou que desistiu porque é difícil, porque ela não estava vendo evolução. Mas, quando a gente conversou ali, enquanto a gente aguardava... Precisa de acolhimento, né? Precisa de acolhimento. E, assim, um trabalho... Ela está no luto ainda, né? Precisa de um processo... Enfim, mas tem pessoas que demoram mais a sair do luto e têm mais dificuldade. E precisam mas precisa de apoio. Precisa de apoio profissional, né? Profissional, igual eu tive em casa o meu esposo, igual eu contei quando eu recebi, meu chão abriu e ele... muito calmo, muito sensato. O Augusto é o Augusto. Ele só vai ter um diagnóstico. Ele vai continuar sendo Augusto, né? Como diagnóstico. Vamos atrás do que precisa ser feito. Precisa ser feito. Né? Quando a gente ainda não tinha o laudo, o neuropediatra falou comigo, né, que a gente ia começar a investigação e tudo, me direcionou para as terapias. E ele falou assim, olha, porque a gente estava ainda na pandemia um pouco ali também, e eu confesso, admito que eu recluí ele por muito tempo, né? Em casa, com medo. Mas pandemia, né, gente? A gente... então eu via também muito assim... é menino de pandemia, ele não fala, é porque ele ficou em casa, trancado e tal. Mas aí o neuro falou assim, olha, é melhor a gente pecar por excesso do que pecar por falta. E aquilo ali eu peguei pra mim. Eu falei... que seja, vai ser muita terapia, que seja muita terapia, que sobre terapias, mas que não falte terapia, terapia ocupacional. A fono, que sobre fono, mas que não falte, né? E, então, assim, foi um trabalho de formiguinha mesmo, né? E é cansativo, né? Não vamos romantizar, né, gente? Não vamos romantizar, né? Desgastante. É desgastante. Quantas vezes à noite, assim, já cansada, eu desliguei a televisão para poder brincar, para poder estimular de alguma outra forma. De manhã eu queria dormir mais um pouquinho, mas eu preferi sair para poder explorar os ambientes, para aumentar o vocabulário, para poder mostrar a eles sobre um todo, né? Sobre as ocupações, que era o que a gente tinha dificuldade também. Então, assim, é desafiador, é cansativo, mas é muito gratificante também. Quando a gente começa a colher os resultados, né? O Augusto agora vai receber alta da terapia ocupacional, graças a Deus. E quando a gente olha toda a evolução que ele teve, desde lá
do laudo, do relatório fechado, ele não obedecia comandos. Hoje ele busca água para mim, a maternidade dando retorno. É maravilhoso. Eu falo, pega água para a mamãe, meu filho, ele já vai e pega. Ele ainda se comunica com frases curtas, com pequenas palavras, mas ele já se comunica, né? Já em questão das ocupações, ele já está... Nossa, já brinca funcional, que ele não tinha. Então, foi assim, depois de... Quando veio o laudo, a gente já estava no processo, já estava no processo, mas foi por isso, foi porque a gente... Desde o início, a gente não parou. O que é que tem que fazer? Né? Vamos fazer, então. Vamos fazer, né? vamos fazer. Isso. O laudo do Zé Felipe foi na primeira consulta com o neuro. No que entrou lá no consultório, foi até a neuro de Brasília. E aí ela foi anotando e falando com ele, em menos de meia hora ela falou, para ser diagnosticado autismo, mas eu já tinha a certeza também, se eu já precisa preencher isso, isso e isso, né? Aqueles 3 pontos lá. Ele preencheu os 3 e já saí de lá com o laudo. Eu acho que o choque maior foi até chegar o laudo, sabe? Assim, o estresse maior, até a gente ter essa confirmação, esse laudo, porque fica naquela e as pessoas ficam invalidando o que você está falando. Então, aí cria uma falsa esperança na gente, cria uma expectativa que pode ser que eu esteja inventando. O laudo não, o laudo veio, eu acho que eu já tinha sofrido um pedaço do luto, sabe? Porque eu tinha a certeza. E quanto à família... Lá em casa, eu acho que o diagnóstico de autismo, ele veio e acabou fortalecendo. Tanto eu e meu marido, porque a gente sentiu que precisava se unir mais ainda. Então, ele mesmo fala, o Zé Felipe veio para unir a gente ainda mais. Se havia alguma possibilidade de separação, ela ficou lá atrás, que agora não tem mais jeito. Então, assim, igual eu conversei com ela ali fora, eu falei, o autismo transforma a vida da gente, transforma numa pessoa melhor, sem dúvida nenhuma. Você começa a dar valor nesses avanços de colher, assim, pega água para mim. Hoje a gente explora o Zé Felipe, deve ter menos de 6 meses que ele atende a comandos. Zé Felipe, vem aqui, ele vai, apaga a luz lá que tá acesa. Então, assim, são coisas que a gente se emociona em ver esses avanços. Coisas pequenininhas, eu falo, Zé Felipe, vai lavar a mão para comer. Você vê ele sair de frente da televisão, entrar no banheiro, abrir uma torneira, para qualquer pessoa pensar assim, nossa, mas que bobagem, mas pra gente é emocionante, né? Sim. Então, assim, essa jornada do autismo, ela é árdua, é sofrida, mas a gente consegue ver nesses pequenos avanços uma alegria que eu acho que a gente não teria essa alegria, não tem essa alegria com pequenos, numa maternidade típica. Você se emociona, você fica feliz, mas esse sentimento de, nossa, é excepcional acender uma luz e apagar. É só na maternidade atípica mesmo que a gente consegue. Meninas, aqui na clínica nós temos um quadro que chama Bate-Bola. Então eu vou perguntar, vocês duas respondem, né? De vocês mesmo, né? Então vamos lá. Um livro que vocês leram e acharam sensacional, assim, qual que vocês amaram? Ai, Marcela, eu tô voltando de um parto. Ai, meu Deus, esqueci. Tô voltando de um parto, eu esqueci, mas livros, eu vou ser sincera, eu não costumo ler, eu costumo ler artigos. Pronto. Né? E aí, às vezes você não vai lembrar do nome, mas eu sigo uma página Autismo Oficial, e aí lá eles postam vários artigos e é lá que eu vou, né, pegando ali os pedacinhos, porque cada autista é único, né? Cada pessoa é única, e eu vou pegando pequenos pedacinhos ali e eu não posso deixar de falar que também a questão da fé, né? A fé que na Bíblia, várias passagens, a gente consegue tirar dali as forças, porque a gente questiona, por que o meu, né? Não vai dar certo, a gente tem medo de
de uma evolução, vamos dizer assim, né? Ou de uma regressão, na verdade. De uma regressão. Então, a gente se apega muito na religiosidade também. E é o que supre, né? É o que alimenta a gente e ajuda a gente. Um livro recente, assim, que eu li, que é Caminhos do Espectro, de Fátima De Quant, eu cheguei a comentar. O livro conta da mãe que recebeu o diagnóstico do filho lá no final de 1999. Imagine se ela não tinha nem o Google, né? Hoje a gente tem um Google, ela não tinha. E assim, o diagnóstico do filho dela foi o pior possível. Os médicos falaram que ele ia ter que ser internado numa instituição psiquiátrica antes da adolescência. E essa mãe não aceitou isso, sabe? Ela começou a buscar tratamento, terapia, leitura, ela lia, ela deixou de fazer tudo o que ela fazia na busca de não tirarem o filho de perto dela. Ela nem tinha expectativa que o filho fosse evoluir. Ela queria que o filho ficasse perto dela. Hoje o Edinho tem 25 anos, ele faz faculdade, ele cozinha, ele fala, ele viaja sozinho. E nesse livro, ela conta toda essa trajetória do luto, das lutas, da negação, do pessoal, das pessoas invalidando a luta dela, dos profissionais falando que isso não ia funcionar. Os profissionais falavam que não adiantava ela criar expectativas. E ela acreditou no amor de mãe e acreditou no filho dela. Então, assim, você pode... Não sei se você segue Fátima De Quant. O livro dela é maravilhoso. Você se emociona e chora. E eu assim, tomei como lema da minha vida. Não desistir. O Edinho, eu já lembrei aqui também. Que eu já então, é um livro que, para mim, para quem é mãe atípica, tem que ler. É um renovar de esperança. Por mais que seu filho não vá chegar ao que o outro chegou, mas ele pode chegar no limite dele. Ele pode ir além do que as pessoas imaginam e do que as pessoas falam. Então, o limite dele, quem vai determinar é ele. Como é que chama o livro? Caminhos do Espectro. Caminhos do Espectro, ótimo. Um lugar que vocês gostam de ir, que os meninos, na verdade, gostam de ir, que vocês sempre vão? Pracinha, na praça. É onde ele se sente livre, né? Para correr, para brincar, para explorar. E aí ele explora parquinho, ele explora areia, ele explora a grama. E então é na pracinha. Ele mesmo já chama. Mamãe, vamos na pracinha, vamos na pracinha. Zé Felipe gosta de piscina. Piscina, clube, o negócio dele é água. Ele ama água. Falou que tem água, até caixa d'água. Eu vou na minha mãe, não tem piscina, tem uma caixa d'água. Ele fica, vamos dar uma nadadinha na caixa d'água. Então ele gosta muito de água. Comida predileta de vocês. Vocês gostam de sair para comer e comem o quê? Ou fazer em casa, né? Comida predileta. Augusto é pizza. Na verdade, ele não tem muita seletividade alimentar, ele come de tudo um pouco. Mas uma pizza ganha o coração dele. O Zé Felipe tem seletividade alimentar e ele gosta de arroz, feijão e carne. Então, assim, para sair com ele só se for num restaurante onde tenha comida, arroz, feijão. Ele não come pizza, no máximo uma batata frita, ele não come sanduíche, ele não come nada. Então, assim, é mais em casa mesmo. Quer agradar? Faz arroz com feijão para ele, carne. Churrasco também ele gosta, porque ele gosta de todas as carnes. Então, carne ele come tudo. Churrasco ele gosta. Não tá difícil também não, né? Não. Tá bom. E a última, um filme que vocês assistiram que indicam para outras famílias. Eu não vi filme, eu vi a série. Me ajuda. Da japonesinha. Um advogado extraordinário. Nossa, foi assim... No primeiro episódio, eu já super me identifiquei. Nas primeiras cenas ali, eu super me identifiquei. E aí, ver como ela trata cada caso, trazendo para o mundo dela, para a realidade dela ali... É muito interessante. Aí eu vi o Augusto ali, sabe? Olha só. Ganhou seu coração também. Ganhou meu coração. Assim, série, eu assisti The Good Doctor, eu assisti toda, Atypical, todas as séries e filmes. O Atypical, gente, é maravilhoso. Acabou, eu fiquei
tipo órfão, né? Eu participava da família. Eu tava ali, também. cadê o final? Eu quero mais. Assisti tudo, assisti a Advogada Extraordinária, mas um filme que me marcou muito, que eu assisti recentemente, foi O Milagre de Tyson, Tyson. Já me falaram desse filme, eu preciso assistir. Gente, o filme é maravilhoso. O pai não acreditava no filho, o filho autista. Não. O pai era treinador e aí o filho queria treinar. O pai, não, você não sabe. Até que o menino se descobriu na corrida. Então, assim, é um exemplo de superação. É muito bonito o filme. Assim, eu não vou dar spoiler pra vocês, não. Me manda o nome que eu É O Milagre de Tyson. Você ainda nem saiu do puerpério, né? Nem saiu do puerpério. A cabeça tá aqui assim. E o Augusto, irmão novo, como está? Super indo bem. Receptivo, Gracinha. muito bem, que foi um dos meus medos também, né? Eu tinha muito medo de ter o segundo filho, eu sempre quis ter mais de um, mas eu tinha um medo por causa dele, com medo da gente regredir, com medo dele, da gente perder tudo que já tinha conquistado, né? E ele veio e dá um chute ele, nossa, na canela, Suzy falar assim, bem isso, viu? Me surpreendeu e também eu falei até com a Gabi, falei, ele me surpreendeu, mas eu também não esperava nada diferente dele. E irmão, gente, veio pra fazer a diferença na vida do outro, né? Vai brigar daqui a pouco, querendo brinquedo, vai querer espaço. Não, irmãos, né? Irmãos, não vai ser diferente. No seu caso, diferente. seu filho vai ser porque as meninas já eram grandes, né? Já. Então devia mimar demais. Na verdade, eu ainda tive um pouquinho de dificuldade. A Júlia, quando tinha 10 anos, estava entrando na adolescência, então ela viu o mundinho dela, que era papai, mamãe e as irmãs, todo se dissipar ali, porque acabou que a gente voltou todo mundo para o Zé Felipe. Isso. E ela entrando na adolescência. E ela entrando na adolescência, a gente passou um período muito difícil. Agora a gente está conseguindo se encontrar de novo. Ela vai fazer 15 anos. A gente está conseguindo, mas foi um período muito difícil. Não que não ame o irmão, mas para uma menina entrando na adolescência, a mãe e o pai não estavam conseguindo lidar com isso. Imagina uma menina de 10 anos. A gente passou um período meio turbulento. Você assistiu o Extraordinário? Já. Tem a visão da irmã, né? Exatamente. E é fantástico. Extraordinário é lindo. O Extraordinário mostra a visão da mãe, do pai, da irmã e da criança, né? Exatamente. Então, acho que vale a pena. É uma dica de filme aí também. Né? Porque normalmente a gente foca, né, a atenção. Não é errado, mas que naquele momento é o que a gente está dando conta, né? Porque a família está dando conta. Meninas, vocês poderiam dar uma dica, né? Um conselho para quem nos assiste e o que vocês gostariam de deixar assim, fechar com chave de ouro o nosso encontro hoje? Então, a dica que eu dou é assim, não negligenciem, né? Sigam seu coração. Se for para pecar, que peque por excesso, mas que não peque por falta. Então, tem ali que seja uma sombra de dúvidas, talvez uma pontinha, será se é, será se não é? Vai atrás, né? Procura os profissionais, não está satisfeito com uma resposta, procura outro. E não é puxando saco, não é porque eu estou aqui na sua frente, mas a Clínica Integrar, nossa, a Gabi, que é quem me atende, ela me ajuda muito. Então, assim, procura lá. Procura lá. Mas a gente vai tentando. Assim, pelo menos para orientar, não, vai em tal lugar, vai, aí agora a gente tem a MAP, eu estou falando a Clínica Integrar, porque talvez a pessoa, não sei onde é a MAP, mas a MAP também a gente já está caminhando, né, para ter esse espaço. Estamos indo. Você viu notícia boa hoje. Né? Spoiler também, esperar, aguardar. Porque, assim, é importante a gente saber que não está só e estimular. Estimular, correr atrás, não se acomodar, porque faz toda a diferença. Toda a diferença. Hoje já eu vejo, estou colhendo o resultado com a TO, que já é a alta. Estou colhendo resultados já com a fono, que é ele já conseguindo se comunicar. Então, isso tudo eu vejo que é resultado do que lá atrás eu arregacei as mangas, né? Eu e meu esposo, e a gente foi atrás. Então, é esse o meu recado. Não negligenciem e corra atrás de informação. Obrigada. Vamos lá, Núbia. Vamos lá.
Primeira coisa é não desistir. Não desista do seu filho. Não desista porque tá difícil. Não desista porque você não está conseguindo acompanhamento, que a gente sabe que às vezes é difícil conseguir esse acompanhamento, né? Pessoas que não têm a condição, às vezes você não consegue ter acesso. Então, o importante é não desistir. É fazer o que está ao seu alcance. Lá na MAP a gente fez um encontro no mês passado, maravilhoso. Marcela estava lá, né, entregando de bandeja, assim, dicas maravilhosas que a gente pode fazer em casa com os nossos filhos, independente se está tendo acompanhamento ou profissional ou não, a família tem que ser o terapeuta do seu filho. Então, assim, não desistir porque eu estou cansado, não, a evolução vem, ela demora, mas vem. Buscar se aprender para poder ensinar para o seu filho. Então, assim, é não desistir mesmo, é buscar lutar, tanto no tratamento em casa, no estímulo em casa, como lutar pelos direitos também, né? Que como associação, eu vou puxar a sardinha aqui, claro, né? Por favor. Eu peço que todas as mães, que todas as famílias, que se associem, né? Eu estava conversando com a Edilene lá fora, a gente vê no grupo uma mãe reclama de uma coisa, reclama da outra. A gente precisa, como associação, organizar essa demanda, organizar essa necessidade. Desculpa. Para a gente poder correr atrás disso, de políticas públicas que funcionem. Eu preciso chegar num secretário, num prefeito e falar, eu tenho tantas mães, a nossa dificuldade é essa, a gente precisa disso, mas a gente precisa estar estruturada. Né? Não adianta eu reclamar aqui, ela reclama ali, a outra reclama ali. Isso é só perda de tempo. Então, assim, vamos nos organizar. Eu falei com ela, se juntar aí 100, 200, 300 mães, você imagina o poder que tem? Gente. Se uma mãe já faz uma diferença, imagine as 100 mães juntas, 200 mães juntas. É importante saber que a família é a força. Né? É a família que vai arregaçar a manga, porque é a família que tem que lutar. Né? A escola, ela tá ali um curto período, né, da vida, que eu pensei, né, a pessoa vai viver 80 anos. Ela passa na escola em torno de 13, 14 anos, depende de quando entrou. Né, 18 anos, vamos pôr aí, entrou pequenininho. Mas a família é o tempo todo, é 24 horas, né? Não tem férias, não tem descanso, então a família precisa saber disso, né? Que ela tem que correr atrás dos direitos, mas sabendo que se a gente tem uma associação, isso facilita o processo. Facilita o caminho. Né? A gente tem outras mães para poder compartilhar as dores, né? Ter outras mães para dar a mão e ir para a luta junto. E para chorar junto, pra hora que tiver de chorar. Para tomar um café junto, para falar de outra coisa também. Né? Isso. Mas isso é importante. E hoje nós temos essa associação aqui em Paracatu. Né? O convite foi feito justamente para a gente poder falar isso e informar outras famílias. Né? Paracatu tem uma associação formada por mulheres. Gente, só gente fera, né? Disposta a ajudar, disposta a correr atrás, tanto para o filho de cada um quanto para os outros. Né? Porque vocês estão levando em prol dos filhos de vocês, mas atrás tem uma galera vindo também. Você imaginar que vão ter mães, meninas, mães que vão receber esse diagnóstico e vão poder ter um acolhimento, vão poder ter um lugar para levar seus filhos. Mas é importante saber que a associação, não sou eu, não é a diretoria, a associação é todo mundo. Eu preciso de todo mundo. Todo mundo, você tem um filho autista, você tem a mesma dificuldade que eu, vamos unir força, né? Vamos trabalhar junto, e igual falou, vamos sentar, tomar um café, chorar, discutir, brigar pelos direitos juntos. Então, a associação está aí para isso. E, assim, agradecer muito a Marcela, que é a nossa parceira, e sempre que a gente precisa estar lá nos dando a mão. A Clínica Integrar, todas as meninas. Então, assim, é muita gratidão mesmo. E eu sou muito grata a Deus por ter me trazido para Paracatu e por ter colocado na minha vida as pessoas que ele colocou. Tem a Aline da Ricardo, que é uma parceira, assim, a Aline Ricardo. Então, assim, são pessoas que foi realmente colocadas por Deus, assim. A minha diretoria, eu não vou citar o nome de todo mundo, que eu vou esquecer alguém. Esquece, né? É muita gente. Vai dar problema. Mas, assim, eu sou muito, muito grata, assim, pelo esforço de todos. Meninas, eu queria agradecer, viu? A disposição, disponibilidade, por esse encontro delícia, assim, cheio de amor, mas cheio de informação, né? Tão importantes, que a gente precisa dar as mãos, sim, né? A gente precisa lutar, sim, e nós da Clínica Integrar, a gente tenta fazer o que está ao nosso alcance, né? E o que não está ao nosso alcance, a gente apoia outras associações, né? Para a gente poder
diminuir o preconceito, diminuir os obstáculos, né? Tornar esse mundo um pouco mais inclusivo, tirando os obstáculos, pelo menos, que estão ao nosso alcance. A gente não vai mudar o mundo inteiro, mas se a gente mudar na rua que a gente mora, já é um bom começo, né? Os vizinhos, tirar esse capacitismo e a partir da informação de qualidade. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, viu? A Clínica Integrar agradece, o Pode Integrar agradece demais, né? Esses últimos episódios que a gente fez, com certeza, encheu meu coração assim, de muita alegria, porque foram pessoas muito especiais que vieram, né? Todas as pessoas que nos seguem podem acessar o nosso canal no YouTube, nós estamos, né, colocando os episódios completos lá. E você também pode se integrar conosco, né? Seguir-nos na rede social, mandando mensagem, mandando para as pessoas que precisam saber também, né, de tantas informações importantes aqui. Então, muito obrigada pela parceria, por estarem aqui. E até a próxima. Espero vocês. Obrigada. Até a próxima. Tchau.